Olá, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Olha, eu passei o domingo todo, depois de ver o jogo do Vasco da manhã, e cheguei a uma conclusão. Eu estou preocupado, mas preocupado comigo, porque acho que eu desaprendi a ver futebol. Desaprendi, não estou entendendo mais o que é bola. Porque eu ouço as entrevistas de jogadores e membros da comissão técnica depois dos jogos, aliás, é tudo no Brasil, todos os jogos. Eu ouço os caras dando entrevistas e, sinceramente, eu fico pensando assim, gente, eu vi outro jogo, eu não estou entendendo mais de bola, eu preciso fazer um curso, preciso conversar mais com ex-jogadores, bater papo, porque realmente me traz uma angústia que eu começo a desconfiar da minha capacidade de ver jogo, jogar futebol. Acho que o Vasco hoje começou até melhor, um pouquinho melhor, em função da entrada de um jogador que foi diferente de tudo que o Vasco não teve nos últimos compromissos. Penetração, tentativa de quebrar linhas, que foi o Juninho, que dominava a bola pela esquerda, driblava dois, pela direita, driblava dois, pelo meio tentava a tabela. O Juninho foi o diferente do jogo de hoje para o Vasco. Fez um pouco de diferença, tentou fazer algo que ninguém vinha fazendo no meio, porque ficava negócio de toquinho para um lado, toquinho para o outro, Felipe Bastos ali, Felipe Bastos acolá. E o Vasco conseguiu fazer um início de jogo um pouquinho melhor, como eu disse, nada que fosse absurdo. Teve uma chance logo no início com o Germancano, cruzamento da esquerda, que ele quase fez um gol de cabeça. O Vinícius teve oportunidades de fazer boas jogadas, mas muito fantasista demais, querendo passar o pé sobre a bola, muito preciosismo, jogando simples, rende muito melhor. Há um lance no primeiro tempo que é muito emblemático, de um cruzamento da esquerda do Thales, que o Germancano não chega, e se o Vinícius chega no segundo pau, ele faz o gol, que o Germancano cobra do Vinícius, e aí eu discuto a questão do... é jovem, mas peraí, gente, isso é formação de base, é inteligência de jogo. Você está no jogo e vê o lance pelo lado esquerdo, você vai fechando, porque a bola pode sobrar para você. Pode ser que ela morra no meio da área, mas pode sobrar para você. E isso também me passa uma questão de falta de ambição, de falta de coragem de vencer uma partida. Mas aí eu ouço depois do jogo o técnico do Vasco, Ramon Menezes, dizer claramente que gostou do que viu, de que o time teve entrega, postura. Não discuto, eu acho que até teve entrega, postura. Mas o esquema não está bom. O Vasco precisa mudar urgentemente, seu treinador precisa rever essa questão de plano de jogo, gente. O negócio de plano de jogo é muito legal, é muito bacana, quando dá certo, mas você precisa ter variações dentro desse plano de jogo. E o Vasco não está tendo. Você troca sempre o 6 pelo meia dúzia. Troca sempre da mesma posição por outro no banco. É um time previsível, é um time que não se mexe, é um time que não dá variação, é um time que facilita o adversário. E aí, em função disso, o jogo fica modorrento e fica perigoso. Porque você tem um outro time que também vem para se defender e que num contra-ataque pode ganhar o jogo. E foi assim que quase aconteceu. O Bragantino tomou um gol logo no início do segundo tempo, uma jogada pela esquerda do Juninho, que fez o cruzamento para o Vinícius, que fechou, aprendeu. Poxa, tem 18 anos, não aprendeu isso na base? Nenhum treinador disse isso a você, Juninho? Que jogada do lado esquerdo você fecha pelo lado direito e vice-versa? Você tem que acompanhar a bola, a trajetória da bola, ter ambição de fazer gol, e aí ele faz o gol. E em seguida, numa desconcentração, numa falta de... aí que eu digo ambição, postura, o time toma um gol de empate e acaba o jogo. Acaba. O Vasco não consegue criar mais nada. O goleiro do Bragantino, mais um goleiro que passa sem ficar suado. Foi assim com o Gatito no meio de semana, foi hoje de novo com o goleiro Júlio César do Bragantino. Zero, nenhum perigo, posse de bola, toques laterais, toques para trás. Volto a dizer, um time sem ambição, um time sem vontade de vencer, não que não queira, porque não pode, porque não consegue. E acho que passa por 3 ou 4 aspectos fundamentais essa mudança. Primeiro, o treinador. Ramon, você foi um grande jogador, você foi um jogador excepcional, um jogador que jogou em várias situações do Vasco, como quarto homem de meio de campo, como ponta de lança, camisa 10, naquele time ali no meio dos anos 2000, que era um time fraco, mas você e Petkovic levaram o time nas costas, fizeram bons jogos, você era ali sozinho, você
no final dos anos 90, você era protagonista, mas com outros jogadores, você formava uma linha com um quarto homem de meio campo ao lado do Juninho Pernambucano, quando não com o Pedrinho, que você brilhava. Então eu acho que existem certas situações que o treinador precisa repensar. Eu não entendo mais começar com o Iago Pikachu. O Caio Tenório também não entrou bem. Tudo bem, concordo. Eu acho que o Caio Tenório não é parâmetro e o Vasco precisa reforçar. E esse é um dos 4 aspectos que eu coloco. Mas você não pode continuar com o Pikachu. Você vê que o Iago Pikachu inexiste na partida, sem nenhum tipo de força, sem nenhum tipo de capacidade de inventar, de fazer alguma coisa. Zero. Então eu acho que o treinador passa por ele uma das mudanças, da necessidade de que ele repense conceitos, planos, maneiras, tornar o Vasco mais imprevisível, porque o time do Vasco é muito previsível. Segundo, e aí passa pela direção, qualificar o elenco. Qualificar, ter um elenco qualificado. Um elenco que pode pensar em conseguir coisas melhores, porque tem jogadores que podem fazê-lo. E a direção do Vasco precisa urgentemente reforçar. Essa semana a gente espera que a direção possa anunciar algum jogador. Vai abrir a janela de outubro. O Vasco precisa ter jogadores. O Vasco não tem bons laterais. O Vasco não tem jogadores no meio de campo de criatividade, de carregar piano, mas que ao mesmo tempo possa construir. O Vasco não tem bons atacantes de lado. São jogadores que estão mal, não estão vivendo um bom momento, jogadores mais agudos. E acho que a direção precisa pensar nisso. Um terceiro aspecto passa pelos atletas, porque eu acho que quando não está legal, é aquela história, eu sou o cozinheiro do barco, o meu comandante não está bom, mas o barco está afundando, eu vou lá pegar o timão, porque senão o barco afunda e eu vou junto, eu morro junto com todos eles. Acho que os jogadores precisam também parar com essa coisa de esperar o que o professor vai dizer e tomar iniciativa e buscar alternativas. Um time muito sem personalidade, talvez por ser um time muito jovem, um time muito com jogadores me parecendo resignados com o que está acontecendo. E não pode ser assim. E o quarto aspecto, que eu acho que aí é um aspecto anímico, é um aspecto de todos. Há uma necessidade de um choque de ordem. Me passa a impressão de que não há um esporro dentro do vestiário. Não há uma bronca. É uma reunião muito mais de amigos, de pessoas que se gostam. Eu hoje ouvi o técnico Ramon Menezes, eu ouvi toda a coletiva dele, vou usar uma parte amanhã no Bom Dia Gigante, e houve uma declaração dele que para mim foi muito preocupante e assintomática, que é a questão do Felipe Bastos. Quando perguntado sobre Felipe Bastos, ele disse, Felipe Bastos é um cara que todo mundo gosta no clube, e ele repete isso com o Fernando Miguel. Fernando Miguel é um cara que todo mundo gosta no clube, não interessa se ele não é querido no clube ou é querido, o importante para mim é que ele jogue bola, que ele dê retorno. Eu não quero nenhum desses jogadores para casar com a minha filha, eu quero esses jogadores para fazer o meu time ser bom. Então eu acho que os conceitos também precisam mudar e essa questão anímica precisa de alguma forma ser recuperada. E aí entram alguns aspectos fundamentais, que você tem Bruno César negociando saída, Carlinhos dando indireta no Instagram, no Twitter, seja lá onde for. E aí, vai ficar por isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo? Esses jogadores precisam ser usados ou não. Então tchau e sigam a vida. A gente precisa de jogador pronto para ajudar e não para ficar com jogador insatisfeitozinho, de biquinho. Jogadores, como disse o Bismarck hoje de manhã, o Carlinhos parece que ganhou 5 Champions League. Menos, parceiro. Menos. Tem que mostrar a bola. Você está 2 meses no Vasco. Já se lesionou. Fez um contrato de 2 anos, já está chateado porque não está tendo oportunidade, porque estava no time 3. E a gente começa a perceber por que você não tem oportunidades, apesar de você ser melhor do que os demais, mas você não está tendo oportunidades jogando bem. Você joga 10 minutos mal, você joga 20 minutos mal, você, como também disse o Bismarck hoje de manhã, não dá a sua vida. Você tem que dar a vida, tem que provar, até para que a gente possa te defender, que você pode jogar. Você vê o Guilherme Parede, por exemplo, inoperante, sem força, não faz uma jogada de fundo, domina a bola na frente do adversário e toca para o lado todas. Não dá um tapa no fundo em nenhuma, é inacreditável. Então é muito pouco para um time que quer melhorar e eu ouço do treinador, meu amigo Ramon Menezes. Não pode, Ramon, você achar que foi tudo bem, que está tudo ótimo. Não está, o time não progride, o time não melhora, o que é pior, está piorando. Ainda está bem colocado no campeonato, mas está piorando.
Vamos pegar uma sequência difícil agora, vamos ter Atlético Mineiro, vamos ter Bahia, vamos ter Flamengo, a gente precisa jogar bola. Não dá pra gente achar que tá tudo bem dentro de campo e não jogar bola. Porque também foi tudo bem contra o Botafogo, mas nós fomos eliminados da Copa do Brasil. Não dá pra dizer que tá todo mundo triste. Eu sei que tá todo mundo triste, disse o Ramon hoje, mas e aí? Como é que a gente aplaca essa tristeza? É jogando bola. É fazendo o jogo ser feliz, o jogo ser alegre, ser um time solto. Coisa que o Vasco fez em alguns momentos nesse Campeonato Brasileiro. Poucos, é verdade, mas fez. Então eu acho que esses 4 aspectos são fundamentais. Treinador, jogadores novos, jogadores, postura e clima. Durante o dia, durante a semana, clima. Mudar um pouco o astral. Ganhar mais confiança. Vocês não estão jogando num time de Série C, vocês estão jogando no Vasco da Gama. E acho sinceramente que esse grupo precisa, é claro, a gente tem que aplaudir, estão em boa colocação no Campeonato Brasileiro, mas precisa de um choque. São 4 jogos sem vencer. Germancano não faz gol a 4 jogos, porque a bola não chega. Alguma coisa precisa ser feita. Ou vai esperar um viés de baixo maior, tomar uma goleada do Atlético, por exemplo. E aí vai ficar desesperado? Não dá. Não gostei, não achei bom, mas volto a dizer, estou preocupado, porque acho que o problema sou eu. Ou então somos nós. Eu quero saber se você concorda comigo. Se você também está preocupado pelo fato de que o futebol que você viu é diferente do que o futebol que o pessoal no Vasco está vendo. Eu estou muito preocupado. Pretendo começar a ver mais futebol, escutar mais as pessoas, ler mais livros para me inteirar, porque parece que o futebol que eu aprendi hoje não está valendo mais. Vamos esperar essa semana. Domingo tem jogo contra o Atlético, jogo fundamental, jogo importante contra o líder. A gente precisa mostrar serviço. Não dá para ir a Belo Horizonte passar vergonha, gente, pelo amor de Deus. E do jeito que o Vasco está jogando, a gente tem grande chance de passar vergonha. Vamos esperar, vamos ver o vídeo que vai dar. E vamos nos preparar, vamos estudar, né? Afinal, o que parece, todos nós não estamos entendendo mais de futebol. Amanhã de manhã, no canal Atenção Vascaínos, eu venho com um Bom Dia Gigante. E à noite, 7h30 da noite, eu vou perguntar muito ao presidente Alexandre Campelo, estou querendo saber de muita coisa, principalmente sobre o futebol do Vasco. A gente precisa ter do presidente mudanças, precisam ter coisas novas, fatos novos. Está caindo num marasmo, numa zona de conforto que não poderia, absolutamente não poderia. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo domingo. Tchau, turma.